Então a Hannah Arendt vai oferecer para a gente uma outra perspectiva sobre a questão do mal, né, que não esse mal da tradição, né, filosófica, literária e teológica. E o que eu acho que é muito interessante é que o mal para Hannah Arendt nesse ponto não é um mal de privação de bem, como Agostinho comenta. Né? Esse mal ele vai ser um mal, né, que inclusive não é um mal teológico, né, não é um mal externo, ele é um mal interno ao mundo dos homens. Né? Hannah Arendt vai se importar com o mal moral, né, aquele mal que é feito pelos homens entre os homens, né, e não aquele mal que pode ser feito por uma divindade ou algum ente, né, metafísico, como um demônio, enfim, dentre outras coisas. Então a Hannah Arendt vai começar a estudar a questão do mal, né? Já tem bastante tempo, se não me engano, desde a própria... Ela já tem reflexões desde o conceito de amor de Santo Agostinho, né? Em que ela vai entrar em contato com as reflexões do Agostinho também sobre o mal, né? Além das reflexões sobre o amor. Mas ela vai pensar bastante a partir da experiência do totalitarismo. Né? Totalitarismo para Hannah Arendt, eu acho que eu já cheguei a comentar aqui, né? É justamente esse governo, né? Que é bem representado aí no século passado, né? Pelos governos de Hitler e de Stalin. Né? É esse tipo de governo que não é uma ditadura, se distingue da ditadura por uma série de características, a gente pode explorar isso mais em uma aula futura sobre política, né? Mas que, por entre outros fatores, né, é um governo que não é um governo nacionalista. Né? Ele não pretende dominar apenas a nação, aquele território, né, mas o mundo como um todo. Né? Então é uma forma de mal, aí, já adiantando alguma coisa, né, que se espalha não só naquele território, mas no mundo como um todo. Né? E a gente teve esses dois maus freados, né, no século passado, né, graças à ação humana, né, outra categoria importante para Hannah Arendt. Mas voltando ao aristotelitarismo, né, esse mal produzido, portanto, esse mal que a Hannah Arendt vai se questionar é um mal humano, né, um mal que é produzido entre os homens em suas relações. O totalitarismo é muito importante lembrar, né, ele é produzido, né, principalmente aí através, né, de homens solitários, né, formados em uma massa de homens solitários, né, guiados por uma ideologia, né, através de uma lei do movimento, como a gente bem conhece lá na Hannah Arendt, no totalitarismo. A gente pode explicar esses conceitos, né, mais detidamente em uma ocasião futura. Mas é um mal, porém, né, que é um mal que é organizado entre os homens e feito pelos homens, né, e que é um mal, né, que a gente vê lá nas primeiras experiências da Hannah Arendt, né, descrita lá sobre esse mal, que é um mal muitíssimo perigoso. Né. E aí a gente vai ter, dentre os especialistas, né, em Hannah Arendt, algumas formas de perceber, né, o mal nesse momento ali do origem do totalitarismo e de poucos escritos posteriores na Hannah Arendt. Né. Ela vai pensar, vai se influenciar pelo mal radical de Kant, né. Ela vai se influenciar pelas reflexões que ela teve lá em Agostinho, né. Ela vai se influenciar pelos comentários que Jaspers faz sobre os escritos dela, né. Ela vai se influenciar por organizações judaicas na época, pessoas de organizações judaicas que ela vai conhecer na época. Então as reflexões da Hannah Arendt sobre o mal vão partir de várias fontes, né? E por vários momentos ela tem dificuldade de entender aí exatamente, de conceituar exatamente que forma de mal é esse que está emergindo no totalitarismo. Né? Então, por vezes, né, vai ter a questão do mal radical, de um mal extremo, né, de um mal absoluto. Né? São várias formas aí de denominar uma forma de mal humana, né, que a Hannah Arendt vai se defrontar, que ela vai tentar lidar com essas questões para pensar sobre esse conceito. Né? Fechado o aristotelitarismo, né, ela vai ter um segundo confronto aí com a questão do nazismo. Né? A Hannah Arendt foi judia, como eu tinha comentado. Ela vai ter, né, além da perseguição que ela sofreu, né, que ela conseguiu sair da Alemanha, né, a tempo, ela vai também ir, né, ao encontro de um outro nazista, né, que vai ser uma surpresa muito grande para ela, de como esse nazista se porta, quem ele é, né, que vai ser o Otto Adolf Eichmann. Né. Otto Adolf Eichmann foi um dos grandes coronéis aí do nazismo. Né. Era uma figura apagada de forma geral, mas em termos de responsabilidade, né, sobre as mortes que ocorreram durante o regime nazista, a gente pode colocar aí na conta de Eichmann, né, muitas dessas mortes, muitas dessas vítimas. Né, por um simples motivo. Né. Eichmann formulou um sistema muito eficaz, né, de transporte dos judeus, né, e de outras vítimas do nazismo para os campos de concentração. Né, dentre outras coisas também, uma forma de extrair bens e extrair a cidadania dessas pessoas. Né? Então Eichmann aí foi responsável por uma parte de um mal, né, muito forte cometido contra essas populações durante esse momento. E o que é mais surpreendente, né, o que mais chocou a Hannah Arendt durante esse momento, ela vai deixar lá registrado no livro dela, né, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, é que Eichmann não era, né, parecido com Lúcifer, né, se a gente for usar aí uma figura, né, teológica para pensar. Né,
não era parecido, né, com nenhum dos grandes vilões de Shakespeare, né, se a gente quisesse usar aí as referências, né, literárias, né, e não era parecido com nenhuma outra forma, né, de mal que a filosofia tivesse pensado anteriormente. Né, era muito diferente do mal kantiano, por exemplo. Né. Inclusive, Eichmann utilizava Kant para tentar justificar suas ações, né, dizendo que ele estava seguindo, né, ordens, né, que ele estava seguindo o imperativo kantiano, né, ao seguir ordens. Ele chegou a dizer Ele isso? chegou a dizer isso com todas as palavras. Caraca. Né. A gente pode depois ver a citação ali no Eichmann em Jerusalém. Caraca. Então, esse indivíduo que Hannah Arendt defronta, né, que está lá nesse momento histórico, né, em que ele vai ser julgado, já em Jerusalém, é um momento de muito choque para Hannah Arendt, pelo simples motivo. Né? Ele não era parecido com nenhuma dessas figuras anteriores de mal. Né? Ele não era parecido com Hitler, por exemplo, né, que tinha ódio contra os judeus. Eichmann era alguém que, inclusive, suspeita que teve uma ou mais namoradas judias. Né? Os judeus ajudaram ele durante toda a vida. Né? Deram empregos, ofereceram oportunidades que ele pudesse sobreviver, enfim, dentre outras coisas. Né? Então, assim, Eichmann não tinha nenhum motivo interior, né? Essa palavra é muito importante, né, para a gente pensar essa nova forma de mal. Né? Não tinha nenhum motivo anterior, como rancor, ódio ou inveja contra os judeus. Né? Ele fez o que ele fez, segundo ele, né, e é isso que ele alega durante todo o julgamento, né, porque ele cumpria ordens. Simplesmente por isso. Né? Eichmann mandava pessoas, né, para serem assassinadas como se ele estivesse assinando um boleto. Né? Como se ele estivesse assinando um contrato, né, pagando um boleto, fazendo qualquer ação administrativa que fosse completamente comum. Né? Então esse mal, né, que a gente chama aí de um mal burocrata, né, o mal de escritório, né, em que basta que um indivíduo sente numa mesa e assine papéis para que pessoas sejam massacradas, né, como foram no nazismo, né, é uma nova forma de mal não rastreada pela tradição segundo a Hannah Arendt. Né? A tradição filosófica, a tradição espiritual do Ocidente, de forma geral, não percebeu, né, que pessoas que não eram interiormente mais, né, pudessem cometer o mal, e muito menos nessa escala. Né? Então, essa forma de mal que a Hannah Arendt está pensando, né, que é muito importante para a gente pensar essas questões do mal que a gente está trazendo nessa aula, né, é algo que confronta, né, com as nossas próprias expectativas sobre o mal. Né? Se você lembrar, por exemplo, né, de quando a gente era pequeno, né, tinha o Rei Leão, né, da Disney. Né? Tinha lá o Mufasa, né, que era o rei, né, e tinha o Scar, né, que era o irmão do rei. Né? O Scar, né, tinha um motivo para agir, né, da forma como ele agiu, assassinando o seu irmão, né, que era inveja. Né? Ele queria ser o rei, né, e não o Mufasa. Então ele tinha um motivo interior para agir. Eichmann não tinha nenhum motivo interior. Ele simplesmente estava ocupando aquele emprego como se ele estivesse cumprindo ordens. Né? Tem a Hannah Arendt, e isso é muito interessante, ela vai trazer alguns momentos anteriores ali da vida do Eichmann, né? Assim, muito brevemente, e você vai vendo como ele vai mostrando várias características aí desse mal banal, né, que a Hannah Arendt vai denominar, né, que ela vai chamar de banalidade do mal. E é muito curioso como alguns elementos vão compondo esse quadro. Né? Eichmann era um carreirista, né, era alguém que estava preocupado em ocupar cada vez, né, espaços maiores na sociedade, né, com empregos mais prestigiados e por aí vai. Né, e estava disposto a aceitar tudo por isso. Né. Eichmann era alguém que dizia, né, que não assassinaria ninguém com as próprias mãos. Né. Ele disse isso diretamente, né, e até onde a gente sabe não há, né, registro de que ele tenha assassinado. Mas, né, que se dispôs a assassinar alguém, né, indiretamente, né, através de suas ações. Então vão sendo vários elementos aí que vão compondo o quadro daquilo que a Hannah Arendt vai chamar, né, de banalidade do mal e desse grande horror do século XX, né, que são muito interessantes para a gente pensar a questão do mal de forma geral. E que eu acho que depois dessa reflexão poderosa da Hannah Arendt, não tem como a gente pensar o mal da mesma forma como a gente pensou. Com certeza. Tem algumas reflexões do Adorno sobre, Adorno inclusive, né, esse pensador também alemão, Theodor Adorno, né, que inclusive a Hannah Arendt detestava, ele também detestava ela, né, mas tinham pensamentos muito interessantes. Ele tem um texto sobre a educação depois de Auschwitz, né, e ele vai pensar como é necessário, né, criar uma educação que seja crítica, né, uma educação que faça com que as pessoas possam refletir. Né. Isso toca, né, em algum grau, né, na discussão que a Hannah Arendt vai fazer sobre o Eichmann. Né. Segundo ela, não foi burrice, né, não foram esses motivos interiores, né, esses motivos radicais de mal, né, mas foi, né, irreflexão, né, que fez com que esse sujeito,
né, que conseguiu, né, um dos maiores graus aí, no assassinato, né, no extermínio dessas vítimas do regime nazista, né, que fez com que esse sujeito, né, pudesse obter esse êxito. Né? Então, eu acho que é interessante a gente refletir, né, a partir desse ponto principal. Né? Se há esse mal externo, né, teológico, quais são os males cometidos, né, entre os próprios seres humanos que podem ser, né, esse horror inaudito, né, que a Hannah Arendt vai, por diversas vezes, se remeter. Né? Esse horror que a gente não consegue nem mesmo denominar. Né? Esse horror do assassinato de mais de 6 milhões de pessoas, né, que foram assassinadas numa máquina extremamente eficiente criada por burocratas como Eichmann. Sim. Pô, eu acho que é isso, é fundamental reconfigurar o que a gente entende por mal, né? A partir do que a gente viu no século passado, que paira aí como uma sombra, né? Em nós hoje, assim, sempre como um perigo. Sim. Eu queria recomendar, então, né, o principal livro aí pra gente pensar sobre o mal em Hannah Arendt, que é Eichmann em Jerusalém, né, um relato sobre a banalidade do mal. Né? E recomendar também alguns textos que estão presentes nesse livro, Dicionário Hannah Arendt, que foi lançado há pouco tempo, né, escrito por vários especialistas em Hannah Arendt. Tem 2 verbetezinhos aqui dentro, que é mal, né, e mal radical. Né? São excelentes para poder compreender como a Hannah Arendt pensou essa questão do mal. Né? E aí poder se aprofundar um pouco mais, né, sobre essas questões de mal absoluto, mal banal, mal radical, que eu acho que são mais específicas a esse campo. Né? Então quem se interessar pode procurar nesse livro. Tem também, de forma geral, a introdução a Hannah Arendt, eu não tinha comentado naquela aula anterior, né? O livro Hannah Arendt, Conceitos Fundamentais, lançado pela editora Vozes. É um livro muito bom também, para começar a ler e a compreender melhor o pensamento de Hannah Arendt de forma geral.